E aí, rapaziada, vamos orar aí, né, para começar o culto. Abaixe sua cabeça, fale com seu pai. Vamos lá, 3, 4, Pai. Graças te damos, Pai, por mais um dia, Pai, que estamos aqui hoje. Obrigado, Pai, por permitir que a gente esteja aqui em comunhão, te louvando, Pai. Abençoe, Pai, esse culto do Inote, Pai. Abençoe os louvores, Pai. Entregamos a Ti, Pai. Abençoe também, Pai, o pregador que subir aqui nesse púlpito, Pai. Que ele seja usado por Ti, Pai. Que não seja o homem aqui falando, mas seja Tu, Pai, conduzindo ele, Pai. Que essa pregação, Pai, não faça morada no nosso coração, faça fruto, Pai. E que esse fruto, Pai, seja de bom grato para Ti, Pai. Graças te damos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Valeu. Fala, galera, paz do Senhor a todos, amém? Quero te convidar a se colocar em pé. Mais um ano se passou, mais um ano está se passando, e aqui estamos nós, porque até aqui o Senhor nos ajudou, a graça do Senhor nos ajudou, o amor do Senhor nos ajudou, e que nós possamos cantar esse amor através das nossas vidas, onde quer que nós estivermos. Que onde quer que nós estivermos, que a gente possa transparecer esse amor que nos alcançou, nos alcança e nos alcançará até a volta do Senhor Jesus, amém? Amém? Vou, minhas feridas sarou, vou, e o meu passado. Quero ouvir vocês assim então. Vou cantar esse amor, vou, a fé, vendo a vida como ela é, sem uma qualquer, mal conseguia ficar de pé. Meu castelo desmoronou e ruíram meus sonhos. Em meio aos escombros tudo é tão medonho, mundo caído e tão enfadonho. De como eu vivia eu me envergonho, mas mesmo entre as trevas uma luz que brilha e me leva começou a me envolver, e então eu pude te ver. Sua voz poderosa me chamou pra fora e me fez renascer. E hoje eu canto, vou cantar esse amor. Vou, amor que me libertou. Vou, minhas feridas sarou. Vou, e o meu passado apagou. Eu já não via mais saída, soterrado sob os cacos e entulhos da minha vida, acusada a cada dia, minha culpa do fracasso perturbada e consumia. Quando eu te ouvi percebi tudo mudou, do passado que assombrava nada restou. Seu abraço me cercou de amor, o seu toque retirou toda a dor. Hey, hoje eu sei que estava morto, nesse mundo torto, não tinha um porto, rejeitado e indesejado como um aborto, enterrado e pela culpa absorto, a força do mal veio destruir. Você me chamou e eu revivi, boom, yeah. Por onde quer que eu for, falarei do seu amor, amor que me libertou. Vou cantar esse amor. Vou, amor que me libertou. Vou, minhas feridas sarou. Vou, e o meu passado apagou. Vou cantar esse amor. Quero ouvir vocês então. Amor que me libertou. Vou, minhas feridas sarou. Vou, e o meu passado apagou. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E esse amor quer trazer para mim, para você, para todos nós, vida e vida com abundância. As palmas aqui, ó.
Vivendo dia a dia os meus dissabores. Desiludido já não via mais cores. Vagando sem canção, sem perfume das flores. Em meus temores, afundado no vício. Eu e meus valores diante do precipício. No fundo do poço alguém chamou meu nome. Me deu água que matou a sede, pão que saciou a fome. Uau, algo que me acendeu, elevou. Sinto uma vibe que é sensacional. Yeah, o groove me envolveu, despertou. Melhor que Tim Maia e que James Brown. Yeah, fonte de vida jorrou, só brilhou, me convidando para recomeçar. Hey, oh, imensurável amor, incomparável sabor. E se você não provou, venha provar. Pra mim e pra você, ele tem pra mim e pra você. Ele tem pra mim e pra você. Ele tem pra mim e pra você. Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem vida e Ele também tem paz. A paz que o mundo não dá, mas Ele pode nos dar a paz de Cristo Jesus. Original, ei, espiritual music, então louve ao Senhor com sua alma, com seu espírito e também com seu corpo. Ele foi morto. Diga, cante. Não recusou, adquiriu o direito. O quê? Que nos perdoa. Hoje a vida tem graça. Graça. Hoje a vida tem graça. Merecedores, mas por direito conquistada. Onde você habita, diga. Hoje a vida tem graça. Graça. Hoje a vida tem graça. E só esse amor venceu todo pecado. Você é chamado de filho do amor. De filhos do amor. Hoje somos chamados. Se você sabe, diga. Pois hoje eu sei. Você sabe, diga. Sabe, diga. E você sabe. Essa paz guardará os nossos corações. Se a paz começa a afundar no teu coração, se a graça do Senhor está afundando no teu coração, declare com toda a sua voz, com todo o seu ser, o que Ele fez por nós. Ele foi morto, não recusou, adquiriu o direito Do quê? de nos perdoar. Hoje a vida tem graça. Hoje eu tenho graça. Hoje a vida tem graça. Herança de filhos E merecedores. mas por direito conquistada. Mas hoje eu
hoje habita em graça. Hoje habita em graça. E só esse amor venceu todo pecado. De filhos do amor do Pai. De filhos do amor. Vocês aqui. Hoje somos chamados. Quero viver a minha vida intensamente. Eu quero ver a paz reinar e brilhar para sempre. Não vou temer nem me esconder do que vem pela frente. Com fé eu sigo plantando a semente do amor, e me dá forças pra lutar e caminhar sempre. De cabeça erguida, verdadeiro, sem desanimar. Sei que a Babilônia quer me dominar. A minha alma quer tragar, mas não vou me entregar. Levado pelas ondas do amor, eu canto a paz que habita em meu interior. Levado pelas ondas eu vou, cantando a paz do Pai. Pois hoje por eu amor. sei. Cantando a paz, cantando a paz, cantando a paz. A paz de Deus, a paz do Pai, ela guardará. Nossos corações Ela guardará. Ela guardará, nossos corações. ela guardará os nossos corações. Ela guardará os nossos corações. Ela guardará os nossos corações. A paz de Deus, a paz do Pai. Aplauda mais uma vez ao nome do Senhor. E essa paz que excede todo entendimento, que excede todo sentimento, que essa paz possa nos guardar, que essa paz possa nos dirigir. Se você saiu da sua casa hoje angustiado, ansioso, o amor de Deus, que te amou antes da fundação do mundo, te chama hoje para uma vida de intimidade com Ele, para te libertar, para te curar, para te sarar, sarar a sua alma, sarar a sua mente, o seu coração, pois esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Antes de nascer já me conhecia, todo meu pensar e como eu seria. E mesmo falho como sou, me mostrou teu perdão. Eu me rendo a ti, meu Salvador. Eu te amo, pois me amou primeiro. Com seu sangue me lavou por inteiro. Eu nunca vi um amor tão perfeito, capaz de lançar fora todo medo. Eu te amo, pois me amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Com seu sangue me lavou por e o inteiro. seu sangue nos lavou e nos lava Nunca por vi um completo. amor tão perfeito, capaz de lançar fora. Vou me esconder entre as asas, entre as asas. Teu Espírito, meu Deus, mais perto quero estar de ti, meu Pai, pois só tu és o Rei. Quando eu me entreguei a ti, tudo se refez. Não sei como agradecer por esse amor que transborda em meu ser. Mais perto quero estar de ti, meu Pai, meu Rei, meu Pai, meu Deus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jesus é a verdade que vem pra nos libertar. Ele é o Cristo, Messias, Rei dos Reis, único Filho, que por nós na cruz sofreu. Sem merecer, salvos somos pelo seu amor.
Exaltado seja o nosso Salvador. Que me libertou, mudou meu viver, que me curou e sarou o meu ser. Tanto amor não posso entender, me regenerou e me fez renascer. Na minha solidão me estendeu a mão, me deu seu perdão e eu ouvi sua voz. Me disse levanta e anda, tirou minha vida da lama. Para o seu reino me chama e por sua graça me ama. Outrora perdido, agora sou filho, encontrei o meu lar. Tudo que eu preciso é do teu espírito e no teu rio eu vou mergulhar. Esconder entre as asas, mergulhar em tuas asas. Teu espírito, meu Deus. Mais perto, mais perto. Mais perto quero estar de ti, meu Pai. Pois só tu és o Rei, quando sempre te entreguei a ti. Tudo se refez, não sei como agradecer por esse amor que transborda em meu ser. Mais perto quero estar de ti, meu Pai, meu Rei. Diga. Meu Pai, meu Deus. Pai, não sabemos como agradecer, Pai, por esse amor, Pai. Mas queremos, meu Pai, permanecer em Ti, permanecer gratos a Ti, meu Pai. Até o Teu lar retornar, Pai. Até a Jerusalém que desce do céu, meu Pai amado. Vir, meu Pai amado, sobre todos nós, Pai. Pai, tá tudo chato e o mundo sentido não faz. Corremos atrás de vaidades, mas isso não satisfaz. Buscamos prazeres, felicidades, muitas outras coisas passageiras. E não percebemos que perdemos quase a vida inteira. Me lembro então, quando me disse que a minha vida mudaria. Se eu ouvisse a tua voz, então entenderia. Pois me prometeu tua presença, tua paz e tua alegria, trazendo consolo pra minha alma e para a minha vida. Até o lar
se assentar, amém? Que fala que Jesus é melhor que Coca-Cola. Aí teve uma pessoa que fez um sinal assim, ó. Não vou falar quem é. Cantou Coca-Cola pensando em outro líquido. Mas Jesus é melhor que esse líquido aí também. Vamos. Deixa ele trazer. Vamos orar aí, pela palavra? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor preparou, meu Pai, sempre tem preparado para nós, meu Pai, um lar de amor. O Senhor sempre tem preparado para nós, meu Pai, um lar de alegria, Senhor, de que quando a gente coloca os nossos pés, Senhor, aqui nesse lugar, Pai, as nossas vidas são transformadas, meu Pai. Toda angústia vai embora, Senhor. Todos os problemas, Senhor, perdem a sua importância, meu Pai. Senhor, que hoje, ó Pai, a gente esteja disposto a ouvir a Tua voz, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, não o homem, meu Pai, como já foi falado, Senhor. Porque certamente o Senhor tem algo que vai, Senhor, mudar, Pai, os nossos corações, mudar, Pai, o nosso entendimento, ó Pai. E além disso, ó Pai, que a gente saia daqui disposto, meu Pai, a falar, meu Pai, para todos, Senhor, a razão da esperança, Senhor, que há em nós, meu Pai. Que nós estejamos prontos, ó Pai, e preparados, Senhor, para falar, meu Pai, a quem quer que perguntar, qual é, Senhor, a razão da nossa esperança? E a razão da nossa esperança é o Senhor, meu Pai. Então, fala conosco, ó Pai, a gente te pede e já te agradece, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos louvores lá no começo falava sobre cantar sobre o amor de Deus. E eu estava meditando em algo bem nessa linha. Eu creio que o Senhor vai falar com a gente hoje sobre isso. Tem tudo a ver sobre esse tempo novo que a gente está passando agora, esse tempo diferente que a gente entrou. E só para dar uma introdução sobre tempo também, né? Porque eu senti também de compartilhar algo hoje sobre esse novo tempo. Um tempo atrás eu conversei com uma pessoa daqui da igreja, que essa pessoa ela estava passando por um momento, uns meses atrás, umas semanas atrás, sobre um momento de luto, porque tinha perdido alguém. E isso vinha acompanhando ela. Ela vinha passando nesse tempo de tristeza, esse tempo de respeito, que é o tempo de luto. Igual a igreja passou, boa parte desse ano, né? Também por esse tempo de luto. E aí chegou mês passado, né? O pastor ele começou a direcionar a igreja, que a igreja ia entrar para um novo tempo e que o tempo de luto ia acabar. O tempo de luto ia ser deixado para trás. E quando o pastor deu aquela direção, quando o pastor dá esse tipo de direção, ele representa o próprio Deus dando essa direção para as nossas vidas, falando que precisa encerrar um tempo e começar um outro tempo. Se a gente, por acaso, ainda estava num tempo de luto, num tempo de tristeza, igual a gente estava enquanto igreja, né? Precisava acabar. E acabou, e a gente entrou agora em um outro tempo. E aí, conversando com essa pessoa, que também estava passando por um luto pessoal, né? Ela falou assim, eu também estava de luto, porque eu perdi uma pessoa e estava bem triste. Mas sabe de uma coisa? O pastor falou, chega de luto. Então, eu também peguei isso para mim. Então, chega de luto para mim também. E tipo, acabou a conversa, meio que acabou ali e tal. E aí, só que depois eu fiquei meditando nisso. E o quão o Senhor se agradou do coração dessa pessoa, porque Ele escolheu ficar alinhado com o tempo da igreja, com o tempo que a igreja estava passando. Ele escolheu, ele poderia ter, não, vou ficar aqui, vou me fechar, não, eu sei que é melhor para mim, vou ficar aqui na minha, ter que respeitar o meu tempo. Não, mas ele escolheu
estava passando por um tempo de luto, mas ele escolheu abrir mão disso para seguir a direção que Deus estava dando para a igreja. Ele falou, vou aproveitar esse embalo aqui, o pastor falou, chega de luto, então já vou entrar aqui junto também, vou pegar isso para a minha vida. E depois eu fiquei meditando nisso, o Senhor certamente se agradou muito do coração dessa pessoa. Não por atitudes, por elogio, mas por no coração dele ter escolhido ficar com a igreja, ficar no tempo da igreja. E uma coisa sobre tempo também, é que cada tempo que a gente passa, prepara a gente para o próximo tempo. Então, quando a gente fala assim, acabou um tempo, não é que a gente vai esquecer tudo que ficou para trás como se estivesse abandonando. Não, a gente traz todos os ensinamentos. Isso vai ser importante lá para o final, para a gente entender. A gente traz tudo que a gente aprendeu, a gente traz tudo que a gente viveu para uma nova era, para um novo sentimento, para um novo momento que Deus quer colocar a gente. Vamos ler aqui a primeira passagem. É uma passagem bem conhecida. Fica em Mateus 25. Mateus 25 está falando sobre uma passagem que a gente já ouviu bastante, que é sobre 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. E de uns dias para cá o Senhor me fez entender essa passagem de um outro ângulo, e queria compartilhar. Vamos ler do 8, para a gente ganhar tempo também. Está falando assim, ó. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Até aqui. Então, nessa parte, as que não tinham azeite, elas são orientadas a ir comprar. Vai lá comprar, mano. Tenta arranjar azeite. Só que aí tem um problema. Elas voltam. Voltam sem ter conseguido aquilo, né? Essa parte não explica muito bem, mas é algo que o Senhor me fez meditar nessa parte. Aqui existe um problema, porque deveria ter alguém vendendo azeite. Deveria ter alguém ofertando azeite para aquelas que precisavam, para aquelas pessoas que precisavam. Aqui pode ser uma igreja, mas pode ser a gente, muitas vezes, que está passando no período da noite. Noite é um período de dificuldade que todo mundo passa. Azeite a gente já aprendeu também, que é o Espírito Santo. Então, vamos ler agora outra passagem para complementar, que fica em 2 Reis. 2 Reis 4. Aqui é uma outra história que aconteceu com o profeta Eliseu. Vamos ler. Que também fala sobre o azeite. E uma mulher, 4, a partir do 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai e vende o azeite agora e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então aqui está falando
sobre uma outra perspectiva, só que também sobre esse lance de vender o azeite. E essa mulher que já estava passando por um perrengue em casa monstruoso, a ponto de não ter mais nada em casa, só um pouco de azeite. E aqui tem 2 momentos, que é o que a gente também passou e passa e precisa levar adiante, que é o quê? Primeiro a gente aprendeu e precisa continuar firme, que é o quê? A gente viver do Espírito Santo. Que primeiro ela só tinha o azeite. Então, uma coisa que a gente precisa saber é que o Espírito Santo ele é o suficiente para a gente viver. A gente precisa aprender isso, a viver do Espírito Santo. E depois, ela passa a encher os vasos de azeite, o azeite vai sendo multiplicado, ela começa a encher os vasos e vender para todos aqueles vizinhos. E aqui, quando a gente fala vender sobre o azeite, sobre o Espírito Santo, ele é de graça. Está falando vender, mas a Bíblia fala em outra parte, lá, venham e comprem sem dinheiro. Então, o Espírito Santo, as coisas de Deus, esse lar de amor, a paz do Senhor, conhecer o nosso Pai de amor é de graça. Só que vender aqui, o que representa para hoje, para a gente hoje, é alguém que precisa ir e pregar sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, levar isso para fora, para os outros, para aquele que está precisando. E aí, voltando lá nas virgens, na primeira história que a gente leu, né? Aquelas estavam precisando, no momento da noite, foram vou procurar azeite agora, eu preciso porque o meu acabou, e não tinha ninguém vendendo. E aí essa mulher, essa viúva agora, representa a gente que passa também vários perrengues, várias dificuldades. O Senhor resolve, o Senhor abençoa a gente, Ele cuida da gente, Ele, pelo Espírito Santo, Ele sustenta a gente em todas as coisas, mas para quê? Para que a gente cante do amor dEle, para que a gente testemunhe do amor dEle, para que em algum momento a gente leve isso para todo mundo que aparecer do nosso lado e esteja precisando ouvir algo diferente, porque naquele momento lá na parábola lá da meia-noite, não tinha ninguém pregando sobre o Espírito Santo. E não sei quantos já repararam nisso também, mas não vou nem beber água, porque eu estou meio nervoso. Eu vou derrubar tudo aqui, eu estou com maior sede, mas eu não vou beber. Se a voz começar a falhar, vai assim mesmo, até o final, depois eu bebo. Não sei quem já reparou, quem já percebeu, mas se você for conversar com qualquer um de fora da igreja, alguma pessoa do mundo, ou às vezes evangélicos, mano, o que está sendo construído, a imagem que está sendo construída a respeito de Deus, mano, é totalmente deturpada. Então, hoje, não tem mais ninguém falando a respeito do verdadeiro Espírito Santo, de quem é Deus de verdade, de quem é, que na verdade Deus ele não está com raiva da gente, mas Ele é um Pai de amor. Então, é justamente esse tempo que a gente está vivendo. E uma coisa que a gente precisa aprender, que até o pastor Celso pregou uns dias atrás, né, que todas as bênçãos que o Senhor dá, tudo que Ele faz nas nossas vidas tem um propósito. E esse propósito não é, vou te dar aqui, meu filho, porque você, tipo Papai Noel, né, o Deus Papai Noel, você se comportou esse ano aí, então tá aqui o que você pediu, né? Obrigado, Senhor. Aí você abraça o seu presente e fica sozinho, né, você com a sua bênção. Mas tudo que o Senhor faz na sua vida, na minha vida, o propósito é para que a gente testemunhe disso, para que isso sirva para todo mundo que está ao nosso redor, não olhar e ver as bênçãos como, nossa, olha como Deus abençoa o Lipe, olha como Deus abençoa ele, para conhecer o Pai de amor. As bênçãos que a gente recebe, as coisas que Deus faz na nossa vida, é para a gente testemunhar do amor de Deus, porque é isso que está escasso, praticamente escasso hoje em dia. Aí eu queria compartilhar umas coisas também que vem acontecendo comigo justamente nesse sentido. Uns meses atrás, foi pregado também no Inote Geral pelo pastor, sobre um lance da gente passar a ter mais maturidade espiritual. E os exemplos eram justamente de trabalho também, né?
E aí, enquanto eu estava ouvindo essa palavra, eu comecei a ficar mal triste, porque no meu trabalho, tipo, eu me considero ainda tipo o oposto do que seria um bom exemplo de crente, sabe? Alguém que dá um bom testemunho de crente, sabe? E aí eu estava meio nessa pegada, comecei a ficar triste comigo mesmo, tá ligado? E aí eu ouvindo, eu falei, caramba, Senhor, muito legal isso, eu desejo ter, mas não é como se eu não desejasse ter, é como eu desejava, eu falei, caraca, Senhor, eu queria um dia que os outros olhassem e conhecessem o seu amor. Igual, mano, muito louco quando a gente vê, mano, 700 pessoas aí, né, mano, no Noite Geral, mano, todo mundo louvando o Senhor, maior alegria. E eu não sei quem aqui, né, mano, tem alguém assim, mas eu sempre penso em umas pessoas que não estão aqui na igreja, né, mas eu falei, caraca, mano, esse cara, mano, é tão da hora, mano, eu queria que ele estivesse aqui, mano, mas... Aí eu volto para aquele dilema, né, de quando eu estava ouvindo a palavra. Mano, se eu falar para esse cara que eu sou crente e fazer o convite, o que ele vai pensar, mano? Tudo isso durante aquela palavra, né? E no meio daquela palavra, mano, nessa mistura de sentimentos, mano, o Senhor falou algo no meu coração, mano. Eu ouvi o Senhor falando algo no meu coração e foi algo muito da hora que começou a mudar as coisas. E aí o que ele falou foi assim, eu posso reescrever qualquer história. E aí, durante a palavra, eu entendi que talvez eu não estivesse ainda naquele momento, mas não importa as coisas que já aconteceram, o que eu já falei, o que eu já fiz e fazia no trampo, mas o Senhor poderia reescrever, estando lá, porque eu creio que aonde o Senhor me colocou, no trabalho que eu estou, voltando, né, no propósito das bênçãos, não foi só para Deus dando dinheiro pra gente, né, mano? Tipo o Silvio Santos, né, mano? Só jogando dinheiro na nossa cara, né, mano? Tem propósitos maiores. Talvez para você não seja trampo ainda, seja na faculdade, seja na escola, seja na sua família, mas em qualquer lugar que a gente esteja, tem um propósito maior do Senhor com a gente precisa às vezes abrir os olhos. Bom, passou esse culto, e aí eu passei mais ainda a desejar então, mano. Eu falei, Senhor, então eu queria que o Senhor, se o Senhor quiser, um dia começar a me usar então lá no meu trabalho, para se tiver alguém que estiver precisando conhecer o seu amor, não é leis, cobranças, tudo isso aí é a imagem que a galera já tem de Deus. Vou até começar a dar uns exemplos. É aquilo que a galera já pensa de Deus, mas a galera não conhece quem é o Pai de amor. Não conhece que Jesus ele é graça, que ele traz graça, a graça que a gente recebeu. Quinta-feira, o pastor Florisvaldo ele pregou um negócio bem interessante, que às vezes a gente precisa descer de um trono que a gente se coloca um trono de filho. E, mano, isso resume muito bem, mano, um sentimento que eu tinha, assim, sabe, até então no meu trabalho, que era esse comodismo, que era esse conforto. Eu não, mano, eu tenho uma palavra aqui, mano, eu sou salvo. Esses otários aí, mano, quem quiser que vem trocar ideia. E aí, mano, ficava meio nesse trono de filho, né? E nesse novo tempo, mano, que Deus ele tem preparado pra gente, eu creio que às vezes a gente precisa, mano, realmente se desfazer, mano, dessa armadura, desse uniforme que a gente põe, assim, eu sou o filho, não sei o que você é, mas eu sou o filho. E perceber, mano, que um monte de gente ao nosso redor pode estar passando igual a gente viu lá a parábola das virgens. De repente tem alguém do seu lado que está no seu último dia, e que está quase para encontrar com o noivo, ou não encontrar com o noivo. E a porta ou vai ser aberta ou vai ser fechada. E ela, às vezes, tentou comprar o azeite, e era a gente que deveria estar vendendo. Esse é o resumo de tudo. A gente que talvez me confundi, mas acho que a gente deveria estar vendendo esse azeite, pregando sobre o Espírito Santo da verdade. Tudo aquilo que a gente ouviu, por todo esse tempo, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que já está firme nos nossos corações. E aí, mano, desde então, desde esses tempos, desse noite para cá, né, mano, dessa oração meio fajuta e perigosa, né, mano, que eu fiz, que eu passei a desejar, começou a acontecer umas coisas meio engraçadas, estranhas lá no meu trabalho. Aí eu só separei duas, que começou do nada, meio que como, sei lá, mudou alguma coisa e começou a galera entrar, começou a ter uns papos de religião.
E aí, tipo assim, eu pensava assim também, pô, mano, mentir também não dá, né, mano? Então tipo assim, aí eu me arrependi, tá ligado? Eu falei, não, senhor, acho que eu prefiro ficar escondido mesmo, porque até então eu ficava totalmente escondido. Mas em alguma oportunidade lá, mano, até então uma pessoa só, mano, sabia que eu era crente lá no meu trabalho. É um cara que é mais chegado. E em alguma oportunidade lá, mano, esse cara ele foi mó bocudo, mano, e falou mó alto assim, o Daniel é crente, mano. E aí, mano, eu olhei mó constrangido assim, né, mano. E aí, mano, tava passando uma funcionária lá, uma funcionária lá, mano, mais velha, sem querer colocar numa caixinha e tal, mas eu acho que provavelmente ela tem uma ideia de Deus totalmente errada. E aí ela tava passando, e aí esse cara lá, esse meu colega, falou, o Daniel é crente. Aí, mano, ela olhou assim, o Daniel é crente? Falando desse jeito, fazendo piada, dando risada. E eu, mano do céu, chegou a hora que eu evitei por toda a minha vida. Então essa é a aflição, senhor? Essa o calafrio? E agora, mano? E aí ela ficou surpresa desse jeito, né? Fazendo piada, dando risada. E eu só respondi para ela naquele momento lá, mas crente não pode dar risada? Tipo assim, já respondi, já. Não ia dar o braço a torcer também, né, mano? Falei, que senão acabou a nipo, mano. Fecha a nipo então, mano, senão já era para todo mundo aqui, mano. E aí, depois eu comecei a meditar nessas coisas, o Senhor falou comigo que tem tudo a ver justamente com aquilo que eu estava orando e tudo aquilo que Ele mesmo está preparando lá. Que é justamente mudar a imagem que as pessoas têm a respeito de Deus. Você percebe, mano, que ela já provavelmente pensa algo a respeito de ser crente, pensa algo a respeito de Deus, que está longe de ser, mano, pai de amor, que dá liberdade na casa dele, que você pode ficar à vontade, que você pode dar risada, que não é pecado você dar risada. E aí, mano, em outra oportunidade também, aí passou, né? Um outro dia eu estava conversando com uma outra pessoa lá, e essa pessoa também já foi, num momento ela foi crente já também, mas no momento não está mais tão frequentadora. E ela falou assim, eu não acredito que Deus ele faz os milagres do jeito que está escrito, não. Eu acho que é outra coisa. Eu acho que o coxo vai levantar lá, o cara que é cego vai passar a enxergar. Não acredito que é desse jeito. Eu acho que Deus significa outra coisa e tal. E eu falei, mano, meu Deus do céu, velho. Mano, tá totalmente errado, totalmente invertido. Mano, aquilo que o mundo, através de Satanás, construiu a respeito de Deus, mano, é totalmente distante do que ele é de verdade, mano. E isso começou a ficar muito forte no meu coração, que não tem ninguém falando o contrário, não tem ninguém falando a verdade. Não que a gente agora também, um parênteses, né? A gente vai por livre e espontânea vontade agora lá no seu trabalho, você vai começar a pregar com a Bíblia lá na mão, né, mano? Não é isso, né, mano? Mas, voltando lá no começo, sem querer ser redundante, eu creio que se você perguntar para o Senhor, tem pessoas do seu lado que estão, às vezes, naquele último fôlego de vida, na última oportunidade, a gente não sabe, a verdade é que a gente não sabe qual vai ser o último dia de cada um. E, às vezes, naquela oportunidade, você poderia ter falado, você pode falar algo a respeito do Pai, na oportunidade que Ele gerar, né, mano, que Ele criar. Tava até zoando com os caras esses dias, né, mano, que várias vezes a gente sente, né, mano, de falar algo às vezes, né, mano? Às vezes até na igreja a gente sente de ir orar com alguém ou ir falar com alguém e não faz, né, mano? E se desde o começo tivesse sido assim, a gente estava ferrado. Tipo assim, imagina, começou a chover. Aí Noé pensa, mano, eu senti de fazer uma arca, mano. Mano, bem que, mano, eu senti, mano, que era pra fazer uma arca, mano. E aí, mano, já era, tá ligado? Sentiu e não fez, tá ligado? E eu falei, mano, nossa, era Deus, que da hora, era Deus. E, mano, mas já começou a chover, tá ligado? Então, mano, ferrou pra Noé e, tipo, a gente não estaria aqui, né? Então, certeza, mano, que tem pessoas que não foi à toa que a gente tá na família que a gente tá,
Você pensa, ah, mano, que família zoada, mano, toda problemática, eu vou fugir, mano, eu vou sair fora, deixar todo mundo pra lá, mano. Você pensa assim, é fácil de resolver, né, pra você, mas às vezes o Senhor quer da forma inversa, Ele quer te usar para transformar o seu lar, mano. Quer te usar para que as pessoas que nunca sentiram alegria, às vezes é na sua casa, às vezes é com o seu grupo de amigos, sintam alegria, mano, sintam paz. Saibam que Deus é amor, que Deus ele não está com raiva de ninguém. Isso foi uma mentira que contaram, né, mano, a respeito dele. Uma galera acreditou, vem fomentando isso e distanciando cada vez mais as pessoas de Deus, mano, impedindo que as pessoas conheçam quem é o nosso Pai. E só para completar aquela parte lá do cara que falou dos milagres lá e tal, eu contei um testemunho, mano, de uma cura que o Senhor fez na vida do meu pai. Na verdade, o cara ficou mó assustado. Eu falei, e aí, mano? Então você cala sua boca. Tipo Capitão Nascimento, né? Você não abre mais a sua boca aqui, nesse lugar. E aí, mano, desde então, lá no meu trabalho, tem uma outra pessoa lá, mano, que é mó comédia, mano. Que eu nem sabia que ela era crente. E eu só ficava zoando ela, mano. Porque ela, tipo assim, tem várias questões, tá ligado? Ela... E aí, bom, enfim, não vou falar, mas eu ficava dando risada dela, tá ligado? Com os caras. Falei, mano, lá vem a Marcinha aí, mano. E aí, mano, a Marcinha, ela tem um jeito dela, tá ligado? Se ela tivesse aqui, ela seria uma pequenina do Senhor, tá ligado? Os pequeninos, o Senhor tem os pequeninos, tá ligado? É o pequenino do Senhor. Ela é uma delas. Só que ela é de uma outra igreja, né, mano? E aí um dia ela chegou para trocar ideia, né, mano, comigo com mais uma pessoa. Aí ela começou a... Tudo pra Marcinha vira uma grande novela, tá ligado? Uma pessoa que enxerga o mundo com olhos de criança, tá ligado? Então tudo é uma enorme questão. E aí, mano, o Senhor... E aí ela, naquela mesma conversa, ela falou que ela era crente, né, mano? E aí, mano, eu comecei a pensar, caraca, mano, não tem... A Marcinha fica ali, mano, tipo assim, meio refém, porque ela é, mano, praticamente uma criança, tá ligado? Tipo, de entendimento, de conhecer as coisas, mas já tem uns 50, quase 60 anos, tá? Mas, enfim, aí eu vou começar a falar dela que eu não queria falar. E aí, tipo, o Senhor falou algo no meu coração, assim, que naquela situação também é uma outra coisa. O Senhor, Ele mostra pessoas do seu lado que não é para você também ficar falando, às vezes não é para você ficar indo e pregando, não, é assim, você tem que fazer assim, às vezes é só para você orar. E o Senhor me mostrou que, na verdade, aquela situação era só para orar. E aí, eu também usei as nossas armas também. Falei, mano, então, aqui não, mano. Aqui não. Eu já orei e falei, Senhor, se alguma coisa está sendo feita aqui nesse lugar, alguém está proferindo uma palavra aí em favor do teu inimigo, esteja anulado agora, em nome do Senhor Jesus. Porque a gente não sabe, mano, o que as pessoas estão fazendo naquele ambiente. Você não tem um controle de todas as coisas, então você não sabe o que está sendo falado naquele lugar, a quem estão dando direito. Um dia, eu senti de santificar a minha casa e também orar pelos meus vizinhos. E aí, eu orei pelos meus vizinhos, Senhor, abençoa esse prédio aqui, cuida de todo mundo. Não conheço meus vizinhos, mas senti de orar. E aí depois o Senhor me fez lembrar que eu tinha orado. E por que eu tinha que orar, mano? Pelo meu prédio. Porque eu não sabia, e eu não sei ainda, né, mano? Por isso que tem que orar sempre. O que estão trazendo para lá? O que estão falando lá? A quem estão dando direito lá? Então, é um lance, mano, da gente, às vezes, só abrir os nossos olhos e a gente começar a enxergar, mano, que ao nosso redor, o Senhor vai te mostrar quem é também. Não é todo mundo. Às vezes você acha que é também ser aquele crente chato lá. Não é, mano. É tudo no tempo de Deus, na oportunidade que Ele abrir e com a palavra que Ele falar. Porque a gente tem que falar o que Ele disser e do jeito dele, mano. Porque senão a pessoa vai criar ainda mais uma aversão ainda, mano. A pessoa que já odiava Deus vai odiar mais ainda, mano. Porque você está sendo chato. Então, em tudo, mano, a gente tem que pedir orientação do Senhor. Vamos abrir agora, para a gente já ir encerrando. Em 1 Coríntios. É uma passagem bem conhecida também. Em 1 Coríntios 12.
Do 12 para o 13, mas só para a gente entender, né, o que está acontecendo aqui. A gente não vai ler, mas esse capítulo 12 inteiro, Paulo está falando sobre a igreja. E ele está falando todas as coisas que a gente viveu e a gente aprendeu muito bem. Então ele fala sobre como é o corpo, ele fala sobre vários tipos de dons, milagres, coisas que Deus derrama sobre a igreja, sobre vários tipos de funções que cada um exerce, um monte de tipo de ministério. Só que ele termina esse capítulo, que é o que eu queria ler, capítulo 12, versículo 31. Ele fala assim, ó: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele deixa um gancho para a próxima temporada, né? E aí o capítulo 13 é o capítulo que a gente conhece bastante, que ele fala sobre o amor. Vamos ler o primeiro, 13 primeiro? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada aproveitaria. A gente já deu bastante, né, sobre esse amor. Mas eu queria falar justamente dessa transição, porque no 12 ele está falando sobre todas as funções da igreja. E é tudo que a gente aprendeu e viveu até hoje. Todo o tempo que a gente passou. E essa transição para esse novo tempo, e qual é? Que é uma hora agora da gente externar e aplicar tudo que a gente viveu. Só que agora com amor. Então, para a gente não se acomodar, igual eu falei lá no começo, a gente não ficar mais num trono acomodado. Às vezes você tem uma função na igreja, às vezes você faz parte do corpo, e tá tudo bem para você, né? E tá tudo bem, é excelente. Uma coisa que eu não falei também sobre o tempo, é que por mais que a gente tenha vivido um tempo excelente, não fica com receio, gente, porque o próximo tempo de Deus é sempre melhor. Deus, ele nunca tem um tempo que é pior, que está decaindo, que está piorando, para que a gente pense assim, nossa, bom era lá e não sei quando. Eu lembrei de uma coisa. Bom era lá em 1950 e não sei o quê. Deus, ele falou isso muito forte no meu coração esses dias, que ele não é um Deus decadente, Deus, ele não está em decadência. Por isso que ele fala aqui, que Paulo fala, procurai com zelo os melhores dons e eu mostrarei um caminho mais excelente. A gente viveu coisas excelentes, milagres, você que é mais antigo na igreja, né, que já viu bastante coisa, milagres, dons, curas, a gente aprendeu tudo sobre corpo, sobre um monte de coisa. Só que agora o próximo tempo é mais excelente. Sempre tem, o Senhor sempre tem algo mais excelente preparado para a gente, que é quando a gente começa a viver o amor. E viver o amor não é a gente esconder ele guardado aqui numa caixinha, preso só para a gente. Viver o amor é justamente essa fase em que todo mundo que está ao seu redor, se você, igual eu, se nós tentarmos se desprender um pouco do medo que a gente tem, do cagaço que a gente tem, porque a gente tem mau cagaço, né, mano? A gente não quer falar que a gente é crente, né? A gente não quer... Eu ia falar besteira, deixa quieto. A gente não quer se revelar, né, mano? Mas se a gente estiver disposto, mano, tem uma outra parte da Bíblia que Pedro fala assim: estejam sempre preparados para contar a todo mundo que perguntar para vocês qual é a razão da esperança que tem dentro de vocês. Então é uma pergunta que eu comecei a me fazer. Eu tô pronto, mano. Se alguém me perguntar por que você tem esperança, mano? Por que esse amor, né? Algum dia aquela mulher lá vai me perguntar por que você é crente e fica rindo assim. Aí quando ela fizer essa pergunta, aí é a brecha que o sistema esperava, né, mano? Então a gente está pronto, mano. Será que a gente está pronto? E eu creio que o Espírito Santo nessa transição ele quer preparar a gente para isso. Porque o que mais tem, se a gente for reparar, né, mano?
aqueles que chegaram e, de repente, você já está notando transformação na sua vida, vai chegar muito mais gente que precisa da vida transformada. A gente está pronto, mano, de repente, para viver agora esse amor, que é além da função que a gente já exerce, sabe? Tipo assim, tudo bem, eu estou aqui pregando, mas se a pessoa chegou hoje na igreja e não viu que eu falo do amor de Deus, é o que está falando aqui, tipo, nada adianta, sabe? Se eu coloquei uma cadeira ali hoje, e aí chegou uma pessoa, e tipo, ela olhou justamente, eu estava xingando a cadeira, essa cadeira aqui, mano. Não que eu nunca tenha feito isso, né, mano? Estou montando essas cadeiras aqui, mano. Mas se nessa função, mano, a pessoa não olhar e ver que eu estou fazendo por amor a Deus, se o meu testemunho de vida, se o meu trabalho, faculdade, qualquer lugar que eu estiver, se as pessoas ao redor não verem, mano, que tudo é o amor de Deus, então é em vão, é tudo isso que a gente leu. E eu queria fazer uma oração para a gente encerrar, então. No último Inote Geral, teve uma oração que a gente fez junto, né, mano? Que algumas pessoas foram e oraram com a galera, né? E de bate-pronto, assim, eu dei graças a Deus que eu não tinha sido chamado para fazer isso aí, né, mano? Eu falei, mano, ainda bem que não me chamaram para esse BO aí, né, mano? Vou ficar aqui quietinho, orando na minha, né, mano? Então começou a oração lá, né? E aí eu tava lá na parede, lá encostado lá atrás, né? Falei, nossa, que gostoso essa oração, né? Comecei a orar sozinho aqui, né, mano? E começou a ficar mal gostosa a minha oração, mano. Eu comecei a orar pelas pessoas, só que quietinho lá, sentado, sozinho lá no meu lugar, lá atrás, lá. Aí eu tomei mal tapão, assim, do nada, mano. Tomei mal tapão. Você não vai orar com a galera, não, mano. Tipo assim, interrompeu minha oração mal gostosa, né? Mas vai lá orar com a galera. Eu não vou falar quem foi. Mas foi muito amoroso esse tapão que eu recebi. Aí eu levantei já no susto, já dando risada, não sabia se eu... Não, beleza. Eu não sabia se eu me justificava. Eu me justifiquei, não, que eu não fui chamado. Falei, mas ele nem pergunta. A pessoa que não gosta de justificativa, não, estou mandando você ir. E aí eu fui. Aí eu fui orar com uma galera, né, mano? Nem lembro direito mais com quem eu orei, mas depois eu fiquei pensando nessas coisas, né, que tem tudo a ver também com esse novo tempo que a gente está vivendo. Às vezes a gente se acostumou muito a orar pelas pessoas. E é excelente, só que talvez agora Deus ele quer que a gente ore com as pessoas. Não é todo culto, toda hora, né? Você vai todo mundo se embaralhar e sair orando, né? Respeitando, lógico, o ritual e a dinâmica, mas entendendo isso que o Senhor quer. Não mais só é excelente interceder pelas pessoas e orar pelas pessoas. Você orar à distância por aquele amigo seu lá do seu trabalho, por aquela pessoa da sua família, é excelente você orar, você deve orar. Mas é mais excelente, igual a gente leu, a gente ir orar com as pessoas. E de repente aquela pessoa, às vezes você está fazendo uma oração só EAD, só jogando flecha, só lançando de longe, né? Mas o Senhor às vezes quer aproximar, para trazer essa pessoa para perto. Um negócio que eu sinto mal inveja no bom sentido da molecada do Roxo, pelo menos que eles convidam a galera para vir para a igreja com uma facilidade, mano. Mano, eu para convidar uma pessoa para vir para a igreja, fica um negócio na minha garganta assim. Você quer ir? Você quer ir um dia conhecer um lugar legal? E talvez o que Deus quer hoje pra gente nesse novo tempo, mano, é parecido com o que é uma molecada, porque eles não têm esses tabus, não tem essa vergonha, essas barreiras que a gente mesmo põe, né? Não, o que ele vai pensar, o que não sei o quê. Irmão, tô vendo que sua vida tá toda ferrada, mano. Tô vendo, mano, que você tá lascado aí, mano. Vamos num lugar da hora, mano. Vamos num lugar, mano, que você vai sentir paz. Igual a gente recebeu. Bom, enfim, já acho que passou do tempo, mas queria fazer uma oração. E nessa oração eu queria que você pensasse agora numa pessoa que não está aqui. A gente vai interceder, mesmo que seja EAD, mas a gente vai pedir para o Senhor para que um dia ela esteja aqui. Então, feche seus olhos. Pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém da sua família, mas assim como eu, talvez você tenha alguém em mente que você pensa nessa pessoa e você fala, pô, mano, eu queria que esse cara, que essa menina tivesse aqui comigo na igreja. Eu queria que ela soubesse que Deus ama muito ela, assim como me ama. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos preparou um lar de amor. Todas as vezes que a gente precisou e ainda precisa,
a gente corre para cá, e a verdade, Senhor, a gente corre para a Tua presença, e a verdade, Senhor, é que a gente sempre é recebido, meu Pai, com saudade, com alegria, com amor, com abraço, porque é quem o Senhor é. Mas, meu Pai, a gente queria agora, assim como a Tua palavra fala, Pai, que na Tua casa há muitas moradas, meu Pai. A gente crê, Senhor, que tem espaço, meu Pai, para muito mais gente, meu Pai. A gente crê, Senhor, que tem espaço, meu Pai, para todos os nossos amigos, meu Pai, nossos familiares, meu Pai. Senhor, aquela pessoa do trabalho que a gente está agora pensando, meu Pai, todas essas pessoas, Pai, a gente coloca agora a vida delas, Pai, diante de Ti, meu Pai, e eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, Pai, gerar uma oportunidade, meu Pai, usa as nossas vidas para que essas pessoas conheçam, meu Pai, quem o Senhor é, meu Pai. Chega, Senhor, das mentiras, meu Pai, que estão contando a Teu respeito, meu Pai, não mais, meu Pai, um Deus, Pai, que está com raiva do povo, que está com raiva do mundo, que está bravo com todo mundo, mas o Pai de amor que é revelado através do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, esse que tem graça, assim como tem graça conosco, todos os dias tem graça para todos aqueles que crerem, porque a Tua palavra fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, meu Pai. Então agora, Senhor, nós exercemos essa fé, meu Pai, e te pedimos, meu Pai, que essa pessoa, meu Pai, se for da Tua vontade, ó Pai, esteja aqui nessa casa, nesse lar de amor, ó Pai, que o Senhor preparou para todos, meu Pai, não apenas para nós, mas todos que ainda irão chegar, meu Pai. E uma coisa eu te peço, meu Pai, a todos esses, meu Pai, usa as nossas vidas em amor, meu Pai, para que a gente saiba abraçar, acolher, orar junto, meu Pai, conversar, meu Pai, cuidar de todos, assim como o Senhor cuida de todos nós, meu Pai. Senhor, que chegando uma pessoa aqui, meu Pai, não vejam, meu Pai, as funções, os rituais, meu Pai, todas as coisas formais, mas vejam o Teu amor revelado, meu Pai, em cada vida, meu Pai. Senhor, que nós, meu Pai, nas nossas rotinas, ó Pai, na rotina de cada um dos Teus filhos, a gente possa, meu Pai, revelar o Teu amor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor, Pai, nos abençoou com a faculdade que a gente tem, com o trabalho que a gente tem, com a família que a gente tem, com os amigos que a gente tem. Não é por acaso, mas é porque o Senhor tem um propósito, meu Pai, e esse propósito, essa vontade, não parte do nosso homem natural, Pai, não parte da nossa carne, porque a gente não tem essa capacidade, meu Pai. Mas eu creio que o Teu amor, meu Pai, o Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo, ó Pai, deseja, meu Pai, ser revelado, meu Pai, a todos, ó Pai. E nós ansiamos, meu Pai, pelo dia, meu Pai, que a verdade, meu Pai, vai vir à tona, Senhor, não para condenar, mas para salvar a Tua verdade, Pai. E a verdade é que o Senhor é um Pai de amor. Sempre foi, sempre vai ser, meu Pai. E que o Senhor possa, meu Pai, usar as nossas vidas para que essa pessoa que a gente intercedeu hoje, ó Pai, amanhã possa estar na Tua casa, Pai, compartilhando, ó Pai, dessa verdade, ó Pai, sendo, ó Pai, amada por Ti, Pai, sendo, Pai, amada pela igreja, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, prepara os nossos corações para esse novo tempo, ó Pai, que a gente na verdade não sabe viver, que a gente na verdade não sabe como fazer, como falar, como andar, a gente não sabe nada, meu Pai, mas nós somos totalmente dependentes de Ti, meu Pai, para todas as coisas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Todo-Poderoso, o centro do meu ser, me tome em Tuas mãos e mostra-me o Teu reino. Com o meu corpo Te glorificarei, Te dou meu coração, faz nele a Tua tenda, o Teu altar.
tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo, Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Me tome em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei. Dou meu coração, faz nele a tua tenda. O teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo, tu és santo, Deus. Tu és santo, tu és santo, Deus. No teu altar, na tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Nós estamos em ti, eu estou em ti. Tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor.
Amém? Aplauda o Senhor. Nesse momento a gente vai estar louvando com dízimos e ofertas, amém? Galera do coral aí. É isso mesmo? Não é? Perdão, gente. Todo mundo olhou. Amém? Vamos fazer, a gente vai fazer um louvor novo. Vamos fazer o refrãozinho? Pra gente aprender. O refrão é facinho enquanto a galera se organiza aí. É assim, ó. Deus está no controle da minha vida, eu sei. Seus planos são maiores que os meus. Só isso, hein? Deus está no controle da minha vida, eu sei. Seus planos são maiores que os meus. Só vocês. Deus está. Boa! Bora de novo? 3, 4. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, do que comer ou que beber, proverá o meu Senhor. Não é a vida mais que mantimento, o corpo mais que o veste. Não inquieteis o coração, buscai primeiramente o reino dos céus, e o resto Ele acrescentará. Deus está no controle da minha vida, eu sei. Seus planos são maiores que os meus. Deus está no controle da minha vida, eu sei. Seus planos são maiores que os meus. Coloca de pé, amém? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, do que comer ou que beber, proverá o meu Senhor. Não é a vida mais que mantimento, o corpo mais que o vestir. Não inquieteis o coração, buscai primeiramente o reino dos céus, e o resto Ele acrescentará. Deus está no controle da minha vida, eu sei. Seus planos são maiores que os meus. Deus está no controle da minha vida, eu sei. Seus planos são maiores que os meus.
Paz, galera. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração. Você que colocou, né, já tinha colocado antes, colocou reforçando em concordância. E você também que ainda não colocou, apresente neste momento diante do Pai, já crendo, né, tendo a certeza durante a oração que Ele já realizou o desejo do coração, né, tirando toda a ansiedade, como a gente louvou agora, e crendo que tudo, né, o que pedimos no nome de Jesus Cristo, Ele o fará. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai, neste momento entramos em Tua presença, Pai. Te agradecendo, Pai, primeiramente, por estarmos aqui em comunhão, Pai, com os nossos irmãos, Pai. Por termos, Pai, ouvido, Pai, esta palavra, Pai. Por estarmos, Pai, aqui, Pai, louvando o Teu santo nome, Pai. Neste momento, Pai, apresentamos cada pedido de oração. Tu sabes, Pai, cada necessidade, Pai, tudo que foi apresentado aqui, seja, Pai, relacionado à saúde, Pai, relacionado, Pai, a bênçãos, Pai, materiais, ou até mesmo libertação, Pai. Tu podes, Pai. Cremos, Pai, que independente do tamanho do pedido, não existe isso para você, Pai. Cremos, Pai, que tudo já se concretizou, Pai. Dá, Pai, paz aos nossos corações, Pai. Abençoa, Pai, os nossos lares, Pai. Venha, Pai, abençoar a vida de cada um que aqui está, Pai. Que possa ser canal de bênçãos, Pai, na vida de cada um, Pai. Cremos, Pai, na Tua providência, Pai, no Teu amor, no Teu cuidado para com as nossas vidas, Pai. E repreendemos, Pai, todos os males, Pai. Tudo, Pai, que vem tirar a nossa paz, vem tirar a paz dessas pessoas que aqui apresentaram, Pai. Dê, Pai, a certeza, Pai, a confiança e a fé em nossos corações, Pai. Que possamos ver, Pai, os nossos pedidos já realizados, Pai. Pois cremos, Pai, que Tu já realizou cada um deles, Pai. E toma, Pai, tudo em Tuas mãos, Pai. O que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos por todas as bênçãos e pelas vitórias, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Voltando aqui, eu entendo bem o que o Daniel falou aqui sobre o trabalho. Na empresa anterior que eu trabalhei, eu lembro uma vez, assim, como se fosse hoje, chegou acho que foi uma menina, ela chegou assim, ela era do setor jurídico, ela veio na minha área, assim, parou, falou assim, eu descobri um negócio seu. Quando ela falou isso, passou pela minha cabeça muitas coisas. Falei, caramba, será que ela tem a polícia aí embaixo, tá ligado? O que será que ela descobriu, né? Aí eu não esperava que era algo tão pior que isso, ela. Você vai na igreja. Quando ela falou isso, parecia que eu me senti tipo o Pedro, quando falou, você andava com Jesus? Eu não. Parecia que ela tinha descoberto um crime, né, que eu tinha cometido. E ela descobriu através de um cara, nessa situação que o Daniel falou. Ele andava comigo e ele fazia várias coisas muito irregulares assim, mano. O cara eu era ruim, mas ele era pior, né? E eu falava, mano, para de fazer essas coisas, meu. Sabe, ele era ligado nesse movimento do funk, né? Ele ia atrás das novinhas, mas ele era um cara já de 30 anos. Eu falei, mano, para com isso aí, velho. Isso aí é crime que você tá fazendo, né? Ele, mas onde eu vou arrumar alguém? Aí eu falei, eu casei com uma pessoa, que eu conheci na igreja. Ele, na igreja. Aí, no outro culto, ele começou a vir. Ficou um bom tempão vindo aqui com a gente. Tal. Ele foi realmente abençoado. Ele casou com uma menina que é filha de pastor. Tal. O cara tá bem hoje, sabe? Se corrigiu. Só que ele foi e falou para os outros. Né? Ele contou isso, né? E aí descobriram o meu respeito. E voltando aqui em algo também que o Daniel falou que é muito legal, da mulher vender o azeite. Né? Por que fala vender? Né? Porque qualquer movimento, qualquer filosofia, qualquer tipo de ideologia que de repente você gosta, que você tem uma tendência a se afiliar, a adotar um comportamento, até um vestuário, é porque você o quê? Comprou aquela ideia. Né? Porque aquela ideia você entendeu que ela tinha um preço e você resolveu pagar. Qual o preço que resolveu pagar? Você adotou aquilo para a tua vida. Mas olha só o que fala lá em Isaías 55, no versículo 1, diz assim, vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como que a gente faz essa compra, né? Quando fala aqui, água é o Espírito Santo, é o azeite, né? Água e azeite são símbolos, né, do Espírito Santo. Como que a gente faz isso? O versículo 3 diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Né? Então, como que essas pessoas vão ouvir? Vão ouvir através de cada um de vocês aqui, cada um de nós. Essa palavra, eu creio, tenho convicção que ela tem totalmente a ver com esse novo tempo que nós vamos viver. Né? Então, se você puder, dá uma olhadinha para a igreja aí. Vira aí, olha aí para trás, tal. Tá vendo? Tem muitos lugares ainda aí. Né? Eu creio, se Deus quiser, se for da vontade dele,
que esse nosso encontro aqui, dessa data, né, do segundo sábado, será uma oportunidade para as pessoas que o Senhor enviar para andar com você. Pessoas, né, não é que você vai fazer esforço, mas o Senhor vai enviar algumas pessoas. Você vai perceber, igual o Daniel percebeu, igual eu percebi daquele rapaz. Né? Vocês conhecem o Ivo, luta jiu-jitsu? Vocês perceberam que o Senhor enviou um amigo para ele aí, que ele está trazendo de domingo na igreja? Quem aqui já viu o amigo que o Ivo está trazendo aí? Então é isso aí que o Senhor quer enviar, pessoas como essa. Pessoas que a sociedade talvez despreza, pessoas que talvez nem a gente vai querer andar junto, que a gente passa perto, né? Talvez aquela pessoa que você nem tem muita intimidade, você não gosta lá do seu prédio, lá da sua rua, lá do seu trabalho, mas talvez é ele que está precisando que você o quê? Compartilhe esse azeite. Se ele comprar, ou seja, se ele ouvir, se ele adotar aquilo para a vida dele, o Senhor vai trazer vida para ele, essa vida que nós louvamos hoje aqui. Amém? Feche seus olhos. Pai, te agradecemos, Pai, por essa ocasião, Pai, de estarmos aqui na Tua presença, como nós louvamos aqui. O Senhor está no controle de todas as coisas das nossas vidas. E queremos, Pai, sempre entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. E assim como o Senhor nos alcançou com esse amor, com essa graça, com essa misericórdia, Pai. Ajuda-nos, meu Pai. Dá-nos, Pai, ousadia do Espírito, Pai, para quando o Senhor enviar alguém, meu Pai amado, para estar conosco, para estar junto de nós, Pai, e essa pessoa estiver sedenta, meu Pai, talvez buscando, meu Pai, água em fontes que não são limpas, Pai, talvez buscando vinho, meu Pai amado, literal, meu Pai amado, para se alegrar, mas nós, meu Pai amado, temos uma água e temos um vinho espiritual, meu Pai, e temos um pão espiritual também, meu Pai amado, que nos dá vida, que nos dá alegria, que nos dá força, meu Pai, que é este Evangelho, e que possamos, meu Pai amado, naturalmente, meu Pai, compartilhar, meu Pai amado, e que este espaço aqui, Senhor amado, segundo a Tua vontade, meu Pai, possa ser um espaço para acolher, para receber, para amar essas pessoas, assim como o Senhor nos amou, Pai, assim como o Senhor nos deu esse azeite, que é o Espírito Santo, o qual queremos mais e mais nas nossas vidas, que nós possamos ter tanto, meu Pai, deste Espírito, que ele possa, meu Pai, sobejar, meu Pai, que possa transbordar, e nós possamos também oferecer a outras pessoas, e que elas possam, meu Pai, pela Tua misericórdia, comprar, meu Pai amado, receber esse Evangelho em suas vidas, meu Pai, serem salvas, serem libertas, serem abençoadas, meu Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Nesse instante também apresentamos os dízimos, ofertas que foram entregues aqui na Tua casa, meu Pai, que sejam santificados, que o Senhor abençoe cada um conforme a Tua palavra, e principalmente, meu Pai, pelo sacrifício do Cordeiro que se fez pobre, para que nada venha faltar, mas para que tenhamos tudo, meu Pai amado, através das Tuas bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores, Pai, em nome de Jesus. Levante sua mão direita. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A gente vai fazer mais uma vez aqui o louvor, o up, para a gente finalizar esse ano aí, amém? Na presença do nosso Pai, amém? Abraça seu irmão aí. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus com o som. Se Deus quiser. Vou cantar esse amor, vou. Amor que me libertou, vou. Minhas feridas sarou, vou. E o meu passado apagou, vou cantar seu amor, vou. Amor que me libertou, vou. Minhas feridas sarou, vou. E o meu passado apagou. Perdido a fé, vendo a vida como ela é, sem uma direção qualquer, não conseguia ficar de pé. Meu castelo desmoronou e ruíram meus sonhos. Em meio aos escombros tudo é tão medonho, mundo caindo e tão enfadonho. De como eu vivia eu me envergonho, mas mesmo entre as trevas uma luz que brilha e me leva começou a me envolver, então eu pude te ver. Sua voz poderosa me chamou pra fora e me fez renascer. E hoje eu canto, vou cantar seu amor, vou. Amor que me libertou, vou. Minhas feridas sarou, vou.
via mais saída. Soterrado sob os cacos e entulhos da minha vida. Acusado a cada dia, minha culpa do fracasso perturbada e consumia. Quando eu te ouvi percebi tudo mudou. Do passado que assombrava nada restou. Seu abraço me cercou de amor. O seu toque retirou toda a dor. Hey, hoje eu sei que estava morto nesse mundo torto. Não tinha um porto, rejeitado e desejado como um aborto. Enterrado e pela culpa absorto. A força do mal veio destruir. Você me chamou e eu revivi. Yeah, por onde quer que eu for, falarei do seu amor. Amor que me libertou, vou cantar seu amor. Vou, amor que me libertou. Vou, minhas feridas sarou. Vou, e o meu passado apagou. Vou cantar seu amor. Vou, amor que me libertou. Vou, minhas feridas sarou. E o meu passado apagou. Vou cantar seu amor. Vou. É isso aí. Salve de palmas ao Senhor, amém? Aí, galera, agora todos aí pra compra, se Deus quiser.